Hoje é uma noite feliz, porque Deus marcou um encontro conosco, amém? E nós respondemos a esse encontro, estando aqui essa noite para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, para ouvir a palavra dEle, amém? Nós vamos agora para o momento da palavra, e eu gostaria de ler com vocês, se vocês podem me acompanhar aqui, nós vamos ler o livro. Vamos lá. Começar a leitura com vocês. Nós vamos ler Atos do 1 ao 14, e depois nós vamos pular já para o 29, e depois o 31. Para compartilhar com vocês essa noite uma boa notícia. Atos 10, do 1 ao 14. Morava em Cesareia um oficial do exército, em toda a sua família. Teve uma visão temeroso. Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: "Que é, Senhor?" E o anjo respondeu: "Suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar." Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo de auxiliares. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia. E ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou no êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: "Levanta-se, Pedro, mate e coma." "De modo nenhum, Senhor," respondeu Pedro. "Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria." Agora o 28 e 29. Pedro lhes disse: "Vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre no lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam-me, por que vocês mandaram me buscar?" 34 a 36. Então Pedro respondeu: "Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo, e todas as nações Ele aceita, aqueles que o temem e o fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel, a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos." Amém? Pode se assentar. Há uma boa notícia. Deus está reconciliando o homem consigo mesmo, amém? Essa é uma ótima notícia, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Imagine como nós somos contaminados e muitas vezes pela religiosidade nós não conseguimos perceber a nossa condição miserável. E quando o homem se aproxima de Deus, um sinal de que ele está perto de Deus é que ele sabe da sua condição pecaminosa. Quando você vira para alguém e ele fala: "Ah, não, eu sou uma pessoa certa, eu não mato, não roubo", você vê o quanto ele está distante de Deus. Porque a nossa natureza, ela é decaída ao pecado. Nós temos milhares de pensamentos no dia e nós pecamos até em pensamento. Imagine se a salvação dependesse de nós. O dia que nós acordássemos furiosos, revoltados por alguma coisa, e aí a gente ia ficar cada vez mais distante de Deus, pensando coisas ruins, e morrêssemos naquele dia, o que ia acontecer? Nós não estaríamos salvos, nós estaríamos condenados. Para quem cozinha aqui, sabe que tem muitas receitas que vão vários ovos. Então, imagina que você coloca 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos e começa a mexer. E, de repente, no 4º ou 5º ovo, esse ovo está podre.
Tem como você tirar o ovo podre daquele restante? E assim somos nós. Nós somos contaminados por um pecado, por um pensamento, por uma atitude. E isso contamina todo o nosso ser. Nós somos pecadores. E Deus, com sua eterna graça, Ele joga algo sobrenatural em cima dessa omelete de pecado e restaura todas as coisas. Ele nos salvou, não porque nós merecíamos, não por nossa capacidade, mas pela graça. E aí, nós vemos a história de Cornélio, um homem que era temente a Deus, mas não tinha a salvação do Senhor. Nesse contexto histórico, Cornélio era um homem que conhecia o Deus de Israel, o Deus da velha aliança. Ele dava esmolas, ele e sua família era conhecida porque ele temia ao Deus de Israel. Ele não tinha conhecido o Filho de Deus ainda, ele não tinha conhecido Jesus, nem a nova aliança. E Jesus se apresenta a Cornélio, e Cornélio começa a ter ali um encontro com Jesus. Cornélio está sendo salvo e encontrado por Jesus. Só que ele era um romano, alguém gentil, e Pedro, do outro lado, era um judeu. E nesse contexto, nessa história que nós lemos em Atos 10, nós estamos exatamente no momento de expansão do Evangelho. O Evangelho estava sendo pregado aos judeus. Depois da ascensão de Jesus, nós lemos aqui em Atos que ele deu uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém. Eles foram revestidos pelo Espírito Santo, eles estavam pregando. E nesse momento de Atos 10, Jesus dá uma visão para Pedro, para que possa encontrar alguém que é gentil e pregar o Evangelho. Imagina você, o seu vizinho, que é macumbeiro, que é católico, que é de alguma religião, que você sabe que ele está em perdição, que ele conhece parte do que é Deus, mas ele não tem uma vida transformada, e de repente Deus fala para você, olha, vai lá hoje dentro da casa dele, ou dentro do centro de macumba, ou dentro da igreja católica, porque eu tive encontro com ele, eu vou te usar para pregar esse evangelho, para firmar ele no evangelho. Cornélio teve um encontro com Jesus, mas precisava se firmar no evangelho, e Jesus escolheu Pedro para fazer isso. Então é nesse contexto, imagina o choque de Pedro, na visão que ele teve, que é desse lençol, com vários animais considerados impuros, e impuros pela lei dos judeus, porque lá no Antigo Testamento foi dado várias ordens para os judeus do que eles deveriam comer, do que eles não deveriam comer e como eles deveriam comer, porque Deus estava guardando eles. Imagina, sem geladeira, sem várias coisas que nós temos hoje, e eles comessem alguma coisa e iriam lhe fazer mal. Então Deus deu instruções para aquele tempo. E aí, na nova aliança de Jesus, ele está falando, olha, que não seja isso que separe vocês, porque eu já purifiquei todas as coisas. E para essa época é lícito você comer tudo isso. Mas esses animais não era o fim em si mesmo, era uma forma de Deus falar com Pedro sobre a ruptura, a quebra da religiosidade, do paradigma, para que ele fosse encontrar Cornélio. Então, é nesse contexto que nós estamos aqui. De um lado, Pedro que passou por todas essas coisas que nós já ouvimos falar sobre ele. Jesus chamou ele à beira do mar, falou para ele, olha, você não vai mais ser pescador de peixe, agora você é pescador de homens. E Pedro começa uma jornada ali com Jesus, e se entrega a Jesus, é um seguidor de Jesus, e de repente, Pedro está negando Jesus. Pedro está cortando a orelha de um soldado, e passa por tudo aquilo. E aí, a gente tem uma história anterior de Pedro muito famosa, que ele anda sobre as águas, então ele era um homem muito ousado. E depois de tudo isso, tem a ascensão de Jesus, ele é revestido pelo Espírito Santo, e aí depois da derramada do Espírito Santo, ele está andando com João, e lá na porta do templo, ele faz o aleijado andar no nome de Jesus. Ele enfrenta o sinédrio que da outra vez amedrontou ele, ele negou Jesus, e agora ele está falando, não, é no nome de Jesus que nós estamos curando. Ele é um homem ousado, prega, e muitas pessoas, uma multidão aceita Jesus, o evangelho está sendo pregado, e Pedro parece que está chegando ao auge. Não parece que Pedro já viveu de tudo? O cara já andou sobre o mar, o cara já negou, agora ele já voltou. Mas a vida com Jesus é uma vida de transformação constante. Fala comigo, eu estou sendo transformado hoje. Essa é a boa notícia. Deus está nos transformando todos os dias. E aí, nós temos a primeira boa notícia nesse contexto, que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso, amém? Olha a sua condição de pecador.
Olha a sua história, tudo que você fez no passado, que muitas vezes o diabo usa o seu passado para te condenar, mas em nome de Jesus você é uma pessoa nova, amém? E todas as coisas se passaram e a gente vai prosseguindo para o alvo. Mas se fosse depender do seu passado, daquilo que você fez, do seu pecado, onde você estaria? Mas a boa notícia é que Ele não faz acepção de pessoas. Deus olha lá para Cornélio, em toda aquela situação religiosa, Ele contempla o coração de Cornélio e fala, eu vou te alcançar, assim como Ele me alcançou e alcançou a sua vida. Lembra de onde você estava quando você ouviu falar de Jesus? Quando você abriu o seu coração para Ele? Lembra de como era a sua vida? Essa é uma boa notícia, o Evangelho de Jesus chega para todos nós. E assim como ele chegou para você, ele não pode ser guardado, ele precisa ser multiplicado. Então, o mais vil pecador, aquela pessoa que você considera que não tem mais jeito, lembra aí na sua cabeça, você tem pelo menos uns 2 nomes, que você fala assim, essa pessoa não tem mais jeito, eu estou orando por ela, mas eu não estou nem crendo. Essa pessoa ainda tem jeito, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como ele converteu Paulo, que era um assassino, ele converte qualquer um que abre o coração para ele. Ele vai encontrar essa pessoa por quem você tem orado, da sua família, seu amigo. Na nossa sala de oração, que graças a Deus tem crescido cada vez mais, nós sempre oramos por aquelas pessoas que se desviaram, ou por aquelas pessoas que estão longe do Senhor. Porque a gente sabe que o maior prêmio que a pessoa pode ter é a salvação em Jesus Cristo, amém? Então não desista das pessoas. Alcance as pessoas por esse Evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós lemos lá no verso 34, quando Pedro fala, eu vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Ele ama a todos, Ele quer alcançar a todos, em todas as nações. Ele reforça, essa é a boa mensagem para todo o povo, que é a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito melhor do que você falar sobre paz, é você ter a paz de Deus. E só tem a paz de Deus quem tem o Deus de paz, amém? Mais importante do que você falar, eu tenho um Deus, é saber que Deus tem você, Ele tem o seu coração, Ele é o seu Senhor. E Cornélio está nessa fase do primeiro amor, ele está encontrando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, nesse propósito todo, nós vamos ver a segunda boa notícia. Fala comigo, a segunda boa notícia. Deus continua nos transformando. Amém? De um lado tem Cornélio sendo salvo e do outro lado tem Pedro sendo transformado. E para Pedro ser transformado é realmente uma pedra sendo lapidada. Quantas coisas Deus já não transformou no seu coração? Quando você olha para o seu passado, para o ano passado, você fala, nossa, eu fiz isso e agora eu não faço mais. Nossa, eu resisti tanto de perdoar aquela pessoa, mas agora eu já entendo que eu preciso perdoar. Olha, eu resisti tanto em começar a orar mais, em começar a ler a Bíblia, em começar a vir para a igreja, e agora eu já faço isso com a consciência que isso é para a minha transformação diária, amém? O Evangelho é uma transformação diária. Deus está nos transformando todos os dias, até nós termos a forma perfeita. Nós precisamos ser igual a Jesus, Ele é o nosso modelo. Então hoje eu estou um pouquinho parecida com Jesus, amanhã eu estou mais parecida com Jesus, mais parecida, e quando isso vai ser completamente? Quando eu chegar na glória, aí sim vai haver a redenção completa, um corpo de glória, e aí sim eu vou estar reformada, amém? Deus está nos reformando, nos transformando, assim como foi na vida de Pedro. Lá em 2 Coríntios 18 diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, amém? De glória em glória. O que é de glória em glória? Imagina 2 pessoas lutando no ringue, de repente uma perde e a outra vence. Aquela que venceu tem a glória. Assim é, nós todos os dias, nós vivemos numa guerra interna, a carne contra o espírito, e aí você tem que perder para ele ganhar. Então a glória é dele, nós somos transformados de glória em glória. Eu perdi e ele venceu. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai achar, quer achar vida em Jesus, perca a sua. Perca o seu direito de fazer o que você quer, para dizer, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu vou obedecer a sua ordem. Foi isso que Pedro fez. Olha, eu estou achando estranha essa visão. Eu tenho preconceito com isso. Por mim eu não iria, mas eu vou obedecer a sua voz.
Para você ser transformado, você precisa ter intimidade, porque quando você tem intimidade, você ouve a voz. Quando você ouve a voz e obedece, você é transformado. E o Senhor quer nos transformar, amém? E não tem coisa melhor do que ter aquela paz de falar assim, Senhor, eu quis fazer a minha vontade, mas eu lutei, e o Senhor venceu e eu fiz a tua vontade. Hoje, o Senhor venceu na minha vida. Nem todos os dias o Senhor vence na nossa vida, infelizmente. Às vezes nós cometemos pecados e nós ficamos tristes, porque nós falamos, eu queria agradar ao Senhor. Mas a boa notícia é que todos os dias que você acorda, é uma chance de recomeçar. É Jesus te falando, olha, vamos começar de novo essa obra. Eu vou quebrar o vaso de novo. Eu estou quebrando essa pedra de novo, até virar uma pedra preciosa. Eu tenho algo para fazer, você não está entendendo, mas eu tenho uma obra de transformação em você. Lá no condomínio onde eu moro, tem várias casas em construção. E às vezes a gente passa e não dá para perceber o que eles vão construir. Mas no final você fala, que obra bonita. E assim vai ser. Senhor, não estou entendendo, mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus está nos transformando. Quando Pedro obedece, ele rompe o paradigma e ele deixa o Senhor vencer na vida dele. A terceira boa notícia é que Deus continua nos levando de encontro ao seu propósito. Tudo que acontece na nossa vida, o Senhor está cumprindo um propósito maior do que aquilo que nós entendemos. Pedro achou que ele ia se levantar, ia para a casa de um homem que era gentil, que está ouvindo falar de Jesus, mas aquele ato, aquela cena de filme, fazia parte da expansão do Evangelho para chegar até a mim e até você hoje, amém? Ele estava fazendo parte de um propósito eterno. Tudo que nós fazemos, o propósito do Senhor é eterno, em nos salvar e salvar outras pessoas. Então, o Evangelho, ele não consiste numa vida egoísta. Quando Jesus nos encontra, Ele nos transforma e transborda através de nós para que outras pessoas sejam transformadas. É uma obra em mim e através de mim. Fala isso comigo. É uma obra em mim e através de mim. Por isso que não existe vice-deus, não existe quarta pessoa da Trindade. Nós que estamos aqui no altar servindo, você que está embaixo, nós estamos no mesmo processo de transformação. No mesmo processo de olhar todos os dias e falar, Senhor, vence hoje sobre a minha vida. E assim, Pedro tem esse romper. Porque lá em Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção em mim, porque muitas pessoas usam esse versículo e diz, todas as coisas cooperam para o bem, para o meu bem. Porque Deus está fazendo tudo para o meu bem. Não. Todas as coisas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem de qualquer pessoa? Não. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o seu propósito, ai Deus, me dá aquilo porque eu estou precisando muito, porque eu quero. Não, segundo o propósito de Deus. Seja o mal que Ele permite nas nossas vidas, sejam as bênçãos, todas as coisas estão convergindo para um propósito eterno da vida daqueles que amam a Deus. Então, qual que tem que ser sua preocupação diária? Amar a Deus. Porque se você amar a Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, conforme o propósito dele e não o seu. Ele tem uma história que ele está escrevendo para você, que é maior do que a que você escreveu para você. Amém? E aí todos os dias você é tentado a falar assim, não, Senhor, a minha história é melhor, porque eu tenho várias coisas aqui. Ele fala, larga a sua história e viva a minha história para a sua vida. Amém? E aí Pedro, ele faz esse rompimento, ele cumpre esse propósito eterno, ele obedece, ele vai à casa de Cornélio, e a palavra de Deus conta que quando ele chega lá, Cornélio fala, eu também tive a visão. E Deus falou para buscar você. E aí ele acha que é só Cornélio, e aí tem uma reunião de pessoas e fala assim, entra aqui, porque o Evangelho está em expansão. As boas notícias estão sendo pregadas. E precisava de um pregador aqui, Pedro. E eu sei que você acha estranho isso, mas Deus escolheu você. E eu sei que você acha estranho várias coisas, mas eu vou te dizer, Deus escolheu você. Amém? Não pela sua capacidade, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Ele é bom, todo o tempo Ele é bom. Nós estamos na nossa sala de oração, lendo o livro de oração do Keller e aplicando isso a cada dia. E um dos ensinamentos que nós aprendemos é que quando nós oramos, nós temos que criar uma grande expectativa. Primeiro, de que Deus está nos ouvindo. Segundo, que Ele vai conceder a bênção, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom.
Então, todas as vezes que nós apresentamos as nossas petições a Ele, nós dizemos: Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor é bom, é rico em misericórdia, e apesar de mim e além de mim, cumpre a Tua vontade na minha vida. Eu apresento, Senhor, os meus sonhos, as minhas necessidades, a minha intercessão pelos meus. Senhor, ouve as minhas súplicas. E aí a gente lê o livro de Salmos, e quantas súplicas e quantas orações belas tem lá, e nós vamos aprendendo a orar todos os dias, nos entregando em intimidade, sabendo que, através da intimidade, nós vamos ouvir a voz. Através da voz, nós vamos obedecer. E através da obediência, nós seremos transformados. Amém? Para a glória do Senhor. Ai, pastora, mas o meu trabalho é muito difícil. Deus tem um propósito naquele lugar. E Ele vai te conceder o que você precisa a cada dia para vencer naquele lugar. Ai, mas a luta na minha família está difícil. Deus vai te dar o pão de cada dia, a força de cada dia, a estratégia de cada dia, a sabedoria de cada dia, para você vencer essa prova na sua casa. Amém? Para quê? Para que o propósito dEle se cumpra em você e na sua família, segundo a vontade dEle. E o que você tem que fazer? Buscar amar Deus todos os dias mais e mais e mais. Que a sua oração seja: Senhor, eu quero te amar mais do que ontem. E aí no outro dia: Senhor, eu quero te amar mais do que ontem. Porque um coração que ama a Deus deixa os ídolos, deixa as idolatrias, deixa os preconceitos, deixa tudo e fala: Deus, que o Senhor seja o Senhor do meu coração. É lindo dizer o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas só quer o Senhor como Salvador e não como o Senhor da sua vida. Não quer obedecer ao Senhor. Um coração rendido a Ele é um coração que fala: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o dono da minha vida. Porque o Senhor é o dono na minha vida. Eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sei que nada vai me faltar. De nada eu sentirei falta. Essa é a melhor tradução. Isso quer dizer que mesmo no pior dos problemas, você vai ter paz. E você não vai sentir falta de nada, porque o Senhor vai te cobrir de todas as coisas. O ser humano, ele nasce com um vazio do tamanho de Deus. E ele vai buscando preencher esse vazio de várias formas. Ah, não, eu cansei da igreja, porque eu também não quero me submeter a tudo isso que Deus tem para mim, então eu vou viver lá no mundo, eu vou tentar com fama, eu vou tentar com dinheiro, eu vou tentar com todas as coisas que me dão prazer. Mas esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. E quando Ele preenche esse vazio dentro de nós, de nada sentiremos falta. Amém? Se coloque de pé. E aí, para refletir e praticar, nós temos 3 pontos. O primeiro: não ponha limite no poder de Deus para transformar as pessoas à sua volta. Amém? Nós aprendemos isso hoje. Segundo, se disponibilize em intimidade para ouvir a voz de Deus e ser transformado por Ele todos os dias. E terceiro, ouse obedecer, porque a fé é correr risco, a transformação custa a obediência. Amém? Coloque a mão no seu coração, que você possa fazer essa oração ao Senhor, dizer: Pai, eu quero ser transformado por Ti. Deus, se eu estou resistindo até hoje, eu me entrego. Deus, eu levanto as minhas mãos e digo: eu me rendo. Eu submeto a minha vontade à Tua. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite te agradecendo por esta palavra, Deus. Te agradecemos por essa igreja, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor é. E te suplicamos essa noite com a expectativa que o Senhor vai nos ouvir. Transforma a nossa vida, perdoa os nossos pecados, restitui a nossa vida, muda a nossa história, porque nós queremos viver em intimidade contigo. Nós queremos viver um nível mais profundo, Senhor. Assim como o Senhor foi na vida de Cornélio, na vida de Pedro, nos leva a um nível mais profundo, Deus. Essa é a minha oração para a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor venha abrir os olhos do coração, venha abrir os ouvidos espirituais, que todas as trevas venham se dissipar e que cada um possa ouvir a Sua voz e ser transformado por Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.